pensar que muitas das vezes o ser humano é enganado por pessoas que fala que Deus me disse, que Deus me falou, falam até em línguas, não é assim? Existem pessoas que estavam firmes com Deus, que foram enganadas por pessoas que falaram assim, Deus me disse, Deus falou. E meu amigo, minha amiga, tome muito cuidado com isso. Porque muitas das vezes você está sendo enganado, sendo manipulado por pessoas que estão dizendo que são profetas de Deus, usando a palavra aqui, ó, para manipulação. Quantas pessoas hoje estão sendo enganadas por pessoas que se diz homens e mulheres de Deus, o famoso profeta. Será que essa pessoa que você está ouvindo aí, na sua igreja, ou aí do seu lado, alguém que está falando da palavra de Deus, ou entregou até uma profecia para você, hein? Isso não é mentira? Eles estão dizendo só uma palavra de manipulação para você ficar preso no sistema religioso? Porque Jesus não é religião. Jesus é a salvação. Jesus é amor. Jesus é justiça. Jesus é cuidado. Jesus é ir de pregar o evangelho a toda criatura, não ficar preso dentro de uma instituição, falar que ali é a igreja do Senhor. Não é, a igreja somos nós. Quantas pessoas ouviu profecias de homens e mulheres que se diz profeta e nada se cumpriu, só te enganou. Falou para você fazer uma coisa e no fim você fez e nada aconteceu na sua vida. Até hoje nada aconteceu. Porque não é possível que um profeta de Deus te entregar uma mensagem e demorar 10 anos para acontecer. Não. Se Deus usar alguém para te falar alguma coisa, até essa profecia acontecer, tudo vai ter um sinal para essa profecia acontecer. Não foi ministrado na vida de Jesus que ele ia morrer na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, para nos dar salvação da nossa alma, a graça e a misericórdia dele lá? Durante esses anos que Jesus estava na terra, o que aconteceu com Jesus? Ele pregou o evangelho, ele foi açoitado, ele foi perseguido, ele fez milagres, ele fez cura, ele fez libertação, ele fez tudo, não foi? Quando alguém te entrega uma profecia, até essa profecia acontecer, você pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer na sua vida. Mas se alguém te entregou uma profecia e sua vida continua a mesma que você estava antes, essa profecia é falsa. E muitas das vezes essa profecia, ela te leva, sabe o quê? A destruição, a morte. Olha que interessante o que diz a palavra de Deus aqui em 1º livro de Reis, capítulo 13, do verso 11 ao 24. Olha que interessante. Um leão mata o profeta. E morava em Betel um velho profeta. Era o quê? Velho profeta. A Bíblia está falando que ele é um velho profeta. E vieram seus filhos e contar-lhes tudo que o homem de Deus fizeram naquele dia em Betel. As palavras que disse ao rei, contaram ao seu pai. Esse verso 11, a palavra que ele diz ao rei, ela está bem no começo do livro, que é 1 Reis, capítulo 13, de verso 1 e 2. Eu vou ler aqui para você ver. Um profeta prediz contra o altar. E eis que a ordem do Senhor veio ajudar Betel, um homem de Deus, a Jeboão, que estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar e deu ordem ao Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias, a qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e os ossos dos homens queimarão sobre ti. Esse profeta que está aqui o que esses meninos falaram para o velho homem profeta foi isso. O que aconteceu ali, que ia nascer um homem chamado Josias, que ia reinar no lugar, né? E olha que interessante. E disseram ao seu pai: por que caminho se foi? O pai perguntando aonde foi aquele homem de Deus
depois que saiu da presença de Jeroboão, que entregou essa mensagem. E disse seu pai: por o caminho onde foi? E os filhos mostraram o caminho por onde foram um homem de Deus, que vieram de Judá. Então disse os filhos: albardar-me um jumento, albardaram-lhes o jumento, no qual ele tomou, e foi após o homem de Deus, e achou assentado debaixo de um carvalho, e disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: sou. Então disse: vem comigo à minha casa comer pão. Porém disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei o pão, nem beberei contigo a água desse lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás, nem beberás a água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele disse: olha a mentira agora do falso profeta, do falso profeta, que é o homem velho aqui. E disse: também sou profeta, como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor e disse: faz-me voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Olha o detalhe na palavra que diz aqui, ó. Porém, mentiu-lhe. Aqui, ó. Vê se dá para ver. Aqui, ó. Porém, mentiu-lhe. Porém, esse homem velho que se diz profeta mentiu falando em nome de Deus. Quantas pessoas hoje mentem falando em nome de Jesus? Falando em línguas, porque em línguas até o diabo fala. Mas quantas vezes as pessoas mentiu falando: o Senhor disse, o Senhor falou, o Senhor não sei o que, o Senhor não sei o que lá. E no fim, era tudo palavra mentirosa envolvendo Deus, falando o nome de Deus em vão. Olha o pecado, falando o nome de Deus em vão. Dá para compreender? Por isso que a gente tem que buscar discernimento de espírito, por causa desses falsos profetas. A Bíblia fala que nos últimos dias surgirão falsos profetas, enganarão multidões e pessoas, é o que a gente vê hoje. Pessoas usando a palavra de Deus para enriquecimento próprio, ou só para deixar a igreja deles cheia, palavra coach, palavra de motivação, e sabendo que a sua vida está um desastre, na verdade. E às vezes aí na igreja tem que ter uma palavra de arrependimento de pecado, palavra de salvação da alma, palavra que fala sobre o batismo com as águas, batismo com o Espírito Santo, a libertação. Aonde tem o verdadeiro evangelho, o pregado verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, tem muitas igrejas e muitos falsos profetas enganando o povo, e muitas pessoas enganando. Você vê na internet o tanto de falso profeta que está fazendo isso, que está enganando o povo, e você vai ficar aí sendo enganado até quando? Pede discernimento de espírito para Deus, porque Deus sim vai te dar discernimento. Você não vai ser mais enganada, nem por falsas mensagens, nem por falsas profecias, porque muitas das vezes as pessoas usam do sentimento para enganar as pessoas, para manter elas aprisionadas dentro de uma igreja. E Jesus não quer você aprisionado dentro de uma religião. Ele quer que você ame, que você cuide, que você pregue o evangelho, que você visite outras igrejas, que você fale de Jesus Cristo para outras pessoas, para os pobres, cativos e necessitados. E não quer você preso a um sistema. Não, o sistema te prende, mas os te liberta. Entenda uma coisa. Ô Isadora, e aí Deus, ele quer te libertar desse sistema. Tudo bem, Flor, Deus quer te libertar desse sistema. Deus quer te libertar dessa prisão que o diabo está colocando na sua vida. Então, com Jesus Cristo, a liberdade. Então, pede discernimento de espírito. Porque quando você tem discernimento de espírito, você não vai ser enganado por falsos profetas. O homem de Deus aqui, ele foi enganado por um cara que se diz profeta. Que ele falou que o anjo, que Deus falou com ele, olha o decorrer da mensagem. E assim voltou com ele, e comeu o pão na casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta, que tinha feito voltar.
e clamou ao homem de Deus, que viera ajudar, e disse: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, não guardaste o meu mandamento que o Senhor te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te disse: não comerás, não beberás a água do teu cadáver. Não comerás e nem beberás água. E o teu cadáver não entrará no sepulcro do teu pai. E sucedeu que depois de comer o pão e depois de bebê-o, abordou ele um jumento para o profeta, que fizeram voltar. E este, pois, foi. E um leão encontrou no meio do caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho. E o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Você sabe qual é o interessante nessa mensagem? Que Deus falou para ele não voltar, não comer, não beber. E quantas das vezes Deus já falou para você: não volta da onde eu te tirei, não volta da onde eu te tirei, vá para os caminhos que eu tô te ordenando. Jesus falou para ele não voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Jesus deu outro caminho para ele ir. E muitas das vezes as pessoas estão voltando pelo caminho da onde Deus te tirou de uma vida de pecado, de mentira, de engano. E você está voltando para lá para quê e o porquê? Esse homem aqui voltou sendo enganado por uma pessoa que disse que Deus falou. E quantas das vezes você está sendo enganado por uma pessoa que fala assim: vamos lá, não tem nada não, não vai dar errado não, é só uma baladinha, é só um rolê, é só você conhecer essa religião aqui, não vai dar errado não, é só hoje. Quantas pessoas não foram enganadas ou está sendo enganada desse jeito? E o principal, você sabe qual é? Quantas pessoas está sendo enganada nesse exato momento por profecias mentirosas? Esse velho homem que se diz profeta, ele enganou um homem de Deus. Ele enganou um homem de Deus falando com que Deus tivesse falado com ele. E no fim não. Quantas pessoas hoje que estão num altar, que estão falando que são de Deus, que são profetas ou profetisa, e está enganando muitos profetas, está enganando muitos homens e mulheres de Deus de verdade. Tudo isso é por causa do discernimento de espírito que você não tem. E por não dar ouvido à voz de Deus. Se Deus falou para você não voltar, se Deus falou para você trilhar outro caminho, trilha esse caminho. Não volta. Não coma mais do mesmo pão que você comeu lá atrás. Não beba mais daquela mesma fonte de água lá, não. Da fonte da água, não jorra duas águas, não. Jorra uma só. Então faça isso. Não volte para onde Deus mandou você não voltar. Esse profeta voltou, Deus falou para ele: não volta. Mas ele fez o papel de voltar, sendo enganado por um profeta. Muitas das vezes, vamos entrar no campo religião agora aqui. Quantas das vezes Deus também já deve ter falado para você sair dessa igreja e você ir para outra igreja, para você ser um cantor lá, um pregador lá, porque a sua igreja não te dá mais essa oportunidade de ser um homem ou uma mulher de Deus, um pregador, um cantor, um ministro ali dentro. E Deus está falando para você sair dali e ir para lá, para aquele tal lugar, e você está ali. Então, vá aonde Deus mandou você ir. Até quando você vai ficar aí, não dando ouvidos à voz de Deus, pecando contra o céu? Esse homem morreu, um leão matou ele. E muitas das vezes, por você voltar de onde Deus te tirou, está morrendo sua vida espiritual, está morrendo seu casamento, está morrendo a sua família, está morrendo sua vida financeira, porque você está voltando da onde Deus te tirou e você está voltando para fazer tudo ao contrário de que Deus mandou você fazer. Sendo enganado por pessoas, sendo enganado por falsos profetas.
Olha o tanto de falso profeta hoje que está manipulando a palavra de Deus para vencer, para ganhar, para eles, não para você. Porque você é só mais um que acredita em falsos profetas, que está falando para você entregar Deus e o mundo, principalmente em situação financeira. Deus e o mundo, que Deus vai te honrar. E é nada. Deus, ele não tira o pão da sua boca para dar para a boca dos outros. Deus não tira a condição sua de vida, porque ele sabe que a sua condição é limitada e você faz aquilo que é o limite seu para você dar numa igreja ou para você dar para alguém para você passar fome. Quantas mensagens, quantas pessoas falou que o Senhor me disse, falsas mensagens, falsos profetas, te entregou uma profecia mentirosa e você acreditou ou acredita até hoje que isso acontece. E isso está acabando com a sua vida. E você está acreditando nessa mensagem que não é de Deus. Essa mensagem te fez você ficar preso naquela igreja, te fez você ficar preso naquela mensagem que aquele pastor ou aquela pastora falou, que diz que são profeta. Até quando você vai morrer por causa dessas mensagens profetas que é mentirosas, que são enganosos, que estão acabando com a sua vida? Você deve estar aí na sua igreja. Provavelmente, se você não foi ainda na igreja, você vai ainda hoje. Mas você chega na sua igreja hoje, você está frio espiritualmente. Fria espiritualmente. E muitas das vezes você olha assim, o que eu estou fazendo aqui? Meu lugar parece que já não é mais aqui. É porque muitas das vezes não é o diabo falando isso com você, não. É porque Deus já te tirou dali e já tinha um ministério que provavelmente você já foi nesse ministério, aonde lá você consegue ser um pastor, uma pastora, um obreiro, uma obreira, um ministro, um diácono, enfim, tem um cargo lá. E muitas das vezes você está lá na sua igreja sentado no banco, sendo enganado por falsas profecias, por falsos profetas. Pense nisso. Não volte para onde Deus te tirou. Pois se você voltar, você pode ter certeza que pode causar uma morte na sua vida. Morte espiritual, morte física, sentimental, financeira. E você acabar abandonando os caminhos de Deus. E Deus, como posso dizer, e Deus se entristecer. Porque Ele te entregou algo tão valioso, que é a mensagem dEle, o dom da profecia, de entregar mensagens verdadeiras, e você deixou cair e ser enganado, porque você voltou para os lugares aonde Deus te tirou. Pense nisso, isso pode mudar sua vida, sua história. Deus abençoe e obrigado a todos que ficaram. Compartilhe essa live, vá no ao vivo aí no YouTube, compartilhe com seus amigos, amigas, com todos, se essa palavra cabe para alguém. Aqui no YouTube, Hugo Ortiz Oficial, compartilhe com todos, siga, deixe lá suas mensagens, suas dúvidas, pedidos de orações, pois eu estou no monte orando por cada um de vocês, para Deus abençoar a vida de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Obrigado para todos que ficaram. Deus te abençoe.